Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 45º episódio com o tema Como Controlar as Expectativas. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E com certeza muita gente pediu esse tema. É um dos temas que também foram um dos mais pedidos ao longo do ano, porque todo mundo em algum momento da vida já se perguntou se era positivo, se era negativo criar essas expectativas, né? Então ficou com essa dúvida, ficou com essas questões dentro de si, e aí queria saber se era algo positivo, se era algo negativo, e a gente vai refletir sobre tudo isso. Então gostaria de pedir a você, se ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta, comente, compartilhe, já aproveite, já deixa aí seu like no vídeo de hoje. É, eu acho que o principal ponto é a gente compreender que eu posso controlar as expectativas e além de eu posso controlar as expectativas, a gente poderia se perguntar, eu devo controlar as expectativas? Porque a gente sempre coloca as expectativas dentro de uma caixinha como se fosse algo negativo. Então, eu hoje em dia, né, e principalmente depois que eu fiz terapia, eu consigo perceber que criar expectativas, que ter expectativas é algo inerente ao ser humano, é algo natural nosso, né? E o tema de hoje, se não fosse expectativas, também a gente poderia falar sobre frustrações, né? Eu gravei o episódio dessa semana há 2 dias atrás, porém eu tive um problema técnico e aí quando eu fui ver ao final, infelizmente o vídeo não ficou salvo. E eu digo a vocês, para mim foi muito frustrante e eu precisei lidar com tudo isso para poder estar gravando o episódio de hoje, né? E eu acho que a gente está sempre se perguntando, né, se essas expectativas são positivas, se são negativas. Eu quero dizer a vocês que, primeiro, ok, está tudo bem criar expectativas, é algo saudável, é algo positivo, claro que dentro de um limite tolerável, né? A gente tem que perceber também se a gente não está criando expectativas em algo que não existe, que aí já é uma outra questão, né? Mas se é algo que a gente tem esperanças de que dê certo, que a gente tem a fé, né, que vai dar certo. Lembrando que a gente não cria expectativas apenas no âmbito amoroso, a gente cria expectativas nas nossas relações familiares, a gente cria expectativa nas nossas relações de amizade, nas nossas relações profissionais. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente cria expectativas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo criar expectativas. Eu acho que dá até um impulso dentro da gente, né, para aquilo que está para acontecer ou aquilo que pode vir a acontecer. Então a gente, quanto seres humanos, a gente vai realmente desenvolvendo essas características dentro de nós, né? E aí eu quero destrinchar a abordagem dessas expectativas em âmbitos, né? Então, primeiro eu vou falar do âmbito dos relacionamentos, do âmbito amoroso, né? E a gente pode criar essas expectativas no âmbito amoroso se a gente percebe que o outro está na mesma sintonia que a gente, né? Que está havendo uma reciprocidade, está havendo uma troca bacana. Então a gente vai criando essas expectativas de que vai dar certo. E se a gente já está dentro de um relacionamento, a gente vai criando expectativas de que esse relacionamento ele vá avançando para outras etapas, né? Se está no namoro, então a gente vai criar expectativas para que se torne um casamento. Se já está no casamento, pode vir a criar expectativas, se for desejo do casal, de vir a ter filhos, de construir sua própria casa, seu lar, né? De construírem algo juntos. Então, é natural do ser humano ir criando essas expectativas em relação às suas vivências, em relação às suas relações, porque a gente vai é, tendo essa chama dentro da gente de que vai dar certo, né? E aí a gente também precisa entender quando é que essas relações elas estão sendo recíprocas, para que a gente não alimente algo dentro de nós do assim de forma única, sabe? Que só eu faço por onde, só eu alimento aquela relação e a gente sabe que quando isso acontece, o relacionamento ele não vai para frente. Em algum momento vai desandar,
porque ele já não está dando certo, né? A gente que está insistindo em algo que não existe. E aí a gente também precisa compreender que as atitudes sempre vão falar mais do que as palavras. Então a gente precisa estar atento a como o outro está reagindo àquilo que a gente apresenta, né? Então, quando eu converso com a outra pessoa, quando eu demonstro afeto, quando eu estou mostrando o meu interesse, como é que o outro lado está reagindo a tudo isso. Eu acho que é muito comum nas nossas relações a gente se perder entre palavras e ações, né? Porque às vezes o outro tá, sim, de fato, dizendo aquilo que a gente quer ouvir. E aí a gente se apega a isso, mas as atitudes do outro não estão condizendo com aquilo que ele fala, né? E eu posso falar por experiência própria, porque eu já tive relações, não necessariamente chegaram a ser namoros, mas que estava sendo alimentado por palavras, né? Que o outro demonstrava que estava interessado, mas que as atitudes não confirmavam isso, não confirmavam esse interesse, né? E aí coube a mim entender que eu não tinha espaço na vida do outro e me retirar, né? Tipo, ele tá dizendo que tem interesse, que quer, mas não tá fazendo por onde, sabe? Não demonstra de fato isso. Tá sendo só palavras, tá sendo da boca para fora, né? E às vezes as pessoas são, sim, irresponsáveis, afetivamente falando, e cabe a gente compreender e saber separar quando algo está sendo saudável, positivo para nós e quando não, né? E aí a gente também cria expectativas sociais, inclusive, né, quando eu falo sociais, que é na nossa convivência com outras pessoas, eu levo até um pouco para a questão da rede social, onde é comum, né, principalmente para essa geração mais nova, associar, condicionar a sua felicidade ao número de curtidas, comentários e visualizações que se tem nas redes sociais, né? Então, se tem um número é, relativamente grande de curtidas, de comentários, as pessoas vão se sentir felizes, vão se sentir bem. E se não atendem a essas expectativas da pessoa que fez a postagem, ela vai se sentir frustrada, vai se sentir para baixo. Então ela está condicionando a felicidade dela a esse retorno das pessoas, né? E aí a gente tem muitas cobranças nesse âmbito social, porque as pessoas estão sempre esperando algo de nós. E aí a gente puxa, né, para a questão das expectativas familiares, o quanto que os nossos familiares eles criam expectativas em relação a nós, né? De tipo, principalmente quando a gente está naquele processo de vestibular, né, de início de fase adulta, então existem muitas expectativas de se a gente vai conseguir ou não uma prova que pode determinar a nossa vida e o nosso futuro, né, que é os vestibulares, o Enem. Então, é criado muitas expectativas sobre tudo isso, né? Sobre nós. E se a gente não consegue, a gente não atende às expectativas do outro, a gente não atende às nossas próprias expectativas e a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Porque eu acho que expectativa e frustração, elas andam muito ali próximas uma da outra, né? Quando elas não são atendidas, esse sentimento que era de expectativa passa a ser normalmente um sentimento de frustração, porque aquilo que você esperava, aquilo que você queria não deu certo, né? E aí você vai ter que aprender a lidar com isso de uma outra forma. E vem também as questões das expectativas de amizade, né? A gente espera algo do outro, espera que seja recíproco, né? De que haja realmente essa troca entre os dois lados. Então a gente vai meio que esperando alguns comportamentos, algumas atitudes do outro. E vale ressaltar também, é importante, eu até lembrei agora, de que a gente tem que entender o espaço que a gente tem na vida das pessoas. E não só entender, como respeitar esse espaço que a gente tem e estar feliz por ter esse espaço também, né? Porque muitas vezes as pessoas se pegam, por exemplo, ao melhor amigo, né? Eu tenho que ser o melhor amigo de fulano, eu tenho que ser o melhor amigo de fulano, de tal pessoa. E aquela pessoa que você gosta tanto, que você tem muita afinidade com ela, não te coloca nessa posição de melhor amigo, por exemplo, né? Mas ela te enxerga como um amigo, e isso também é significativo, isso também é um espaço,
sabe? Então, se o outro ele tem afeto por nós e nos coloca dentro do coração dele, no espaço de consideração de pessoa que ele enxerga como amigo, por que não ficar feliz com esse espaço que me é dado, né? Então, cara, o outro gosta da minha amizade, o outro gosta de mim, né? Ele não me coloca em uma posição, e eu acho que a gente se prende muito a posições, né? O melhor, o preferido, o mais querido, não sei o que lá. E a gente vai perceber que às vezes a gente também está no outro lado da moeda, que tem pessoas que esperam demais de nós, que nos enxergam dessa forma e talvez a gente não coloque ela nesse espaço, né? Então, assim, que a gente saiba valorizar as relações que a gente constrói, sabe? As relações, sejam elas quais for, e de ter um sentimento de satisfação, de gratidão pelo espaço que a gente tem na vida e no coração do outro, sabe? Não, obviamente, que se for dentro de um aceitável, né? Se você é uma relação que só você alimenta, que não sei o que lá, o outro não dá espaço nenhum para você, então aí não é nesse sentido. Mas quando o outro tem sim sentimento por mim também, sabe? E aí a gente tem uma amizade legal, tem uma troca legal, sabe? E que é importante para nós e a gente também é importante para o outro. A gente só não devia estar tão preso a posições, sabe? A lugares, a espaço. O outro não tem consideração, não gosta, não tem uma troca, é legal, não é uma relação recíproca, seja de amizade, seja amorosa também, né? E aí na questão das relações familiares também a gente tem espaço no coração das pessoas que a gente ama. Isso é tão bacana, isso é tão significativo, sabe? Que eu acho que a gente precisa sim aprender a valorizar um pouco mais de tudo isso. E aí vem também, né, as nossas expectativas profissionais. Eu acho que quando a gente tá, por exemplo, cursando uma faculdade ou fazendo qualquer outro curso, a gente começa a ter perspectiva de vida, perspectiva de futuro, a criar expectativas em relação aonde eu vou chegar, o que é que eu vou alcançar, né? E aí a gente começa a traçar metas, a traçar caminhos para chegar até onde a gente deseja, né? E é tão bom quando a gente tem eh, as nossas expectativas profissionais atendidas, né? Quando a gente tem reconhecimento, eu acho isso tão importante, né? No âmbito profissional, das pessoas entenderem o quanto que a gente se doa, o quanto que a gente se sacrifica, o quanto que a gente batalha, né? Para ter, para dando o nosso melhor, de fato, né? E que a gente espera, sim, colher esses frutos lá na frente, porque eu acho que tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente planta, de fato, lá na frente a gente merece é, ter um certo reconhecimento, né? E eu lembrando agora assim dessa questão das expectativas de vários âmbitos, né? Essas expectativas, elas no âmbito profissional é muito interessante porque a gente muitas vezes percebe que está fazendo muito, né? Se doando muito, se entregando muito, e que muitas vezes esse reconhecimento ele não tem um retorno por quem está acima de nós, né? Então, é muito importante que a gente também consiga aprender a lidar com tudo isso, porque a gente não pode condicionar a nossa satisfação profissional, né, com reconhecimento de terceiros. Se a gente fizer isso, pode ser que a gente fique frustrado porque o outro não reconhece o suficiente aquilo que a gente faz, né? E como eu já trabalhei em várias escolas, em vários lugares diferentes, eu tive experiências bem diferentes de uma para outra, né? Hoje em dia, inclusive, eu trabalho em duas escolas e eu acho que, assim, eu encontro realidades diferentes em ambos os trabalhos, sabe? E eu vejo que as expectativas, ela também ela se mistura um pouco com outros sentimentos, com outras emoções, sabe? E eu acho que é capaz até da gente confundir um pouco. Eu acho que a expectativa ela está muito ligada a outros dois sentimentos, que é a questão da nossa fé e da nossa esperança, sabe? Quando a gente cria expectativas, nada mais é, por diversas vezes, que a gente está alimentando a esperança dentro de nós de que algo vai dar certo, sabe? E também se mistura um pouco com a nossa fé, né? Que a fé é sobre a gente acreditar naquilo que a gente não vê.
Então, eu acho que em muitos momentos da nossa vida esses três sentimentos eles estão misturados. E às vezes a gente diz que está criando expectativas quando pode ser até outro sentimento, pode ser o sentimento de esperança, pode ser o sentimento de fé. E é importante a gente levar cada um deles. E às vezes é um pouquinho de cada um em determinadas situações, porque são sentimentos que estão dentro da gente que meio que guia a nossa trajetória, né? Então eu estou acreditando que vai dar certo, eu estou alimentando isso dentro de mim, eu estou batalhando para que dê certo. E o que não mais é além de fé, de esperança, de acreditar que vai dar certo. Então acho que a gente vai sim, em muitos momentos, nessa direção, nesse sentido, de misturar um pouco e de que existe um pouco de cada um deles. Por isso que eu volto a tocar na tecla de criar expectativas não é algo negativo, dentro de um certo patamar, até um certo ponto. É algo positivo, é algo natural e é algo aceitável, sabe? E principalmente quando a gente percebe que existe uma reciprocidade nas nossas relações. E quando é algo que depende exclusivamente de mim, né? Quando é algo, por exemplo, do âmbito profissional, a gente vai associar a nossa questão da esperança, da questão da nossa fé, de que vai dar certo, a gente vai criar expectativas. Agora eu vou conseguir, agora vai, agora eu estou fazendo por onde, sabe? Eu acredito, eu acho que isso é o que me faz continuar batalhando e acreditando por cada um dos meus sonhos. É acreditar que em algum momento eu vou chegar lá, sabe? Em algum momento vai dar certo, em algum momento eu vou conseguir aquilo que eu tanto desejo. Então a gente precisa alimentar isso dentro de nós. E aí vem também as expectativas pessoais e a autocobrança, porque a gente tem certas expectativas sobre nós mesmos, né? E vem inclusive essas crises existenciais, crise dos 30 e tantas outras crises, porque a gente espera algo de nós, a gente cria expectativas. Com determinada idade eu vou ter alcançado isso, aquilo, não sei o que lá, eu vou ter feito isso, aquilo, não sei o que lá, vou ter feito determinadas viagens, vou ter construído determinadas coisas, vou ter conseguido chegar em determinados lugares. Então a gente cria expectativas em relação a nós mesmos e que acaba gerando crises quando essas expectativas não são atendidas e a gente tem que lidar com as frustrações. E essas frustrações levam a gente para determinadas crises que são importantes até em determinados momentos, né? Eu não digo assim, ah, é algo bom. Não, não é, porque quando a gente está em crise a gente sabe que não é algo positivo. A gente está triste, está sofrendo, mas que eu acho que a forma como a gente enxerga essas crises, elas são importantes, porque muitas vezes é por meio das crises que a gente se reergue, que a gente reestrutura a nossa vida, que a gente se reorganiza por dentro, que a gente restabelece metas, sonhos e objetivos a serem alcançados. Então, eu acho que toda crise, quando ela é bem vivida, ou seja, quando ela é vivida da forma correta, adequada, levando para um sentido de aprendizado, ela é uma crise positiva na vida da gente, porque ela faz com que a gente evolua, cresça e melhore em alguma coisa, que a gente saia do nosso da nossa zona de conforto, sabe? Eu acho isso muito importante. E é obviamente que a gente vai criar inúmeras expectativas em relação a tudo isso. E aí eu acho que a nossa forma de lidar com as expectativas, ela vai mudando de acordo com as nossas fases da vida. Por exemplo, as minhas expectativas na infância eram diferentes das minhas expectativas da adolescência, que são diferentes das minhas expectativas em relação à vida de adulto. Então, eu acho que de acordo com a fase que a gente se encontra, o nosso olhar, né, as nossas expectativas, ele muda. O nosso olhar sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas vai mudando. Então, até a forma da gente lidar com essas expectativas acaba mudando também. Então, por exemplo, tem certas coisas que a gente sabe tudo que a gente passa na infância reflete a nossa vida toda. Então, acho que algumas frustrações que a gente teve na infância a gente leva lá para frente. E hoje em dia, para mim, fez mais sentido, né? Quando eu fui compreendendo, por exemplo, essa questão de por que tanta gente tem trauma com aniversário, por exemplo. É muito interessante que
esses traumas que às vezes as pessoas têm em relação ao aniversário são reflexo de coisas que foram vividas lá na infância. Então, provavelmente elas criaram expectativas sobre aqueles aniversários, essas expectativas não foram atendidas, a pessoa se frustrou e acabou carregando esse sentimento para a vida adulta, acabou carregando ou carrega até hoje essas frustrações. E aí eu percebo que eu tive muito nesse aspecto, sabe? De algumas frustrações com aniversários e durante uns bons anos eu não consegui comemorar essa data, não conseguia me sentir bem, feliz no meu aniversário. Hoje em dia, graças a Deus, há uns bons anos já, né? Eu consegui quebrar tudo isso, sabe? E consigo celebrar, estar verdadeiramente feliz no meu aniversário. Para mim é uma data importante para ser comemorada, para ser celebrada. Então, se não cai no final de semana, eu faço alguma coisa no próprio dia e no final de semana eu volto a comemorar porque eu gosto, tipo, é o meu dia, sabe? É o dia que Deus escolheu para eu vir ao mundo. Então, para mim, realmente tem todo um significado, tem toda uma importância. E eu percebo, assim, que a gente sai criando expectativas, né? Até lembrei agora de, por exemplo, eu gosto de surpresas. Então, em algumas fases da minha vida eu fiquei frustrado porque eu acreditava que teria alguma festa surpresa, alguma coisa, e ninguém fez nada. Até eu associo ao período de faculdade. Na faculdade a gente ia fazendo aniversário de cada um do grupo, né? Quando chegava, e teve um dos determinados anos que eu fui, né, todo na expectativa, vão fazer alguma coisa pra mim, não sei o que lá, e fui mais arrumadinho, né, coisa e tal, e não fizeram nada. Gente do céu, poxa, cara, não fizeram nada. E o pessoal, mas tu viesse hoje pra faculdade no dia do teu aniversário, porque eu pensei que o pessoal iria fazer alguma coisa, não fizeram nada. Se soubesse, teria ficado em casa, óbvio. Mas no ano seguinte fizeram, coisa e tal, foi muito bacana. Eu lembro até de. É muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho muito essa imagem gravada na minha mente e eu espero que algum dia aconteça, não vou mentir, não, viu? Eu crio expectativas em relação a isso. Quando eu estava fazendo ensino médio, acho que era terceiro ano já do ensino médio, inclusive, foi aniversário da minha professora de matemática e ela recebeu um buquê de flores do marido que ele mandou entregar lá na escola. Então ela dando aula na minha turma, chegou esse buquê de flores lá, entregaram a ela durante a aula. E tipo, pra mim, eu achei aquilo o mundo, né? Achei aquilo fantástico. Eu disse, poxa, eu queria tanto que receber isso em algum momento, sabe? De estar lá dando minha aula, porque a gente agora não tem mais folga no dia do aniversário, né? A gente trabalha normalmente. Então, meu sonho, assim, tipo, tá lá dando aula no dia do meu aniversário, chega lá, um buquê de flores, aquela mensagenzinha, o cartãozinho dentro. Eu achei tudo. Espero de verdade que em algum momento da vida isso me aconteça. É, E aí eu percebo também que o nosso olhar, né, sobre essas expectativas mudam quando a gente está na fase de adulto também, porque, por exemplo, eu sou de uma época que a gente celebrava muito o dia do professor. O dia do professor é o nosso segundo aniversário, né? E aí a gente fazia festa, a gente fazia homenagem, era todo um momento, né? O dia do professor. E hoje em dia a gente mal recebe parabéns dos alunos, né? Essa questão de presente eu compreendo, porque como eu sou professor de escolas públicas, então o poder aquisitivo da grande maioria é menor, né? São pessoas que financeiramente não têm condições financeiras muito boas, e é total, mas não há reconhecimento mesmo, assim, sabe? Professor, é seu dia, parabéns, um abraço, sabe? É um ou outro perdido que chega a parabenizar a gente, né? E é uma coisa que eu sinto falta, mas eu aprendi a lidar com isso, sabe? Porque no dia do professor ninguém faz nada, a não ser a própria escola, né? A gestão escolar organiza, né? Que varia muito também de escola para escola como essa homenagem acontece, né? Graças a Deus a homenagem desse ano foi maravilhosa. A gente foi para um ambiente com piscina, coisa e tal, foi bem bacana mesmo, foi super celebrado, né? E eu acho bacana, acho importante quando a gente recebe esse reconhecimento, sabe, por parte dos nossos superiores, né, dos nossos gestores. E a gente vai percebendo que o nosso olhar sobre a expectativa também muda. Tipo, quando a gente é criança, a gente espera que é aquilo que eu falei, ter determinados espaços, né?
né, em relação aos nossos pais, os nossos tios, nossos avós, né, de tipo, a gente vai criando expectativas e espera ter esse lugar de destaque, né, na vida deles, e a gente vai percebendo que quando a gente vai ficando mais, a gente vai compreendendo que, tipo, tá tudo bem, cada um tem seu espaço, tem a sua importância na vida do outro, e que a gente começa a aprender a celebrar esses espaços que a gente tem, né, que são extremamente importantes. E a gente vai levando tudo isso para a vida mesmo. E vem a questão das expectativas com o futuro, né? Com o sucesso e o fracasso. Que, querendo ou não, infelizmente, eu acho que eles caminham muito ali lado a lado. O sucesso e o fracasso. A gente cria expectativas de que as coisas vão dar certo, né? A gente tenta, a gente arrisca, e que bom que a gente faz tudo isso, não é? Mas que às vezes, quando essas expectativas não são atendidas, quando a gente não consegue chegar em determinados lugares no tempo que a gente queria, né? A gente acaba tendo que lidar com o sentimento de fracasso, que não necessariamente quer dizer que a gente fracassou, só quer dizer que aquilo ainda não chegou. Porque tem coisas que a gente não alcança no nosso tempo, tem coisas que a gente só alcança no tempo de Deus, né? Então leva um certo tempo para a gente chegar lá. E esse tempo de espera não é fácil, né? A gente não pode esperar de braços cruzados, a gente tem que esperar agindo, fazendo por onde alcançar aquilo que a gente deseja. Então a gente vai sim criar essas expectativas e aí eu volto a trazer aquela questão do se mistura sim com um pouco de fé, de esperança, né? Eu acho porque as pessoas colocam tão nessa caixinha negativa as expectativas, como se as expectativas fossem a pior coisa do mundo. As expectativas, elas fazem com que a gente sinta que está vivo, sabe? Porque mexe com a gente está esperando algo, a gente está acreditando em algo, sabe? A gente alimenta dentro da gente positivamente de que alguma coisa que é importante, que a gente está querendo, vai dar certo. Então tá tudo bem ter expectativas. Eu acho que essa é a principal mensagem, sabe? Para o episódio de hoje, que a gente compreenda que é normal ter expectativas, que é saudável ter expectativas, que ter expectativas é algo inerente ao ser humano, que nós, quanto seres humanos, vamos ter e vamos desenvolver naturalmente isso. O que a gente precisa aprender no sentido de controlar é até que ponto criar essas expectativas é algo saudável para mim. Então, se está dentro do limite do saudável, tá ok, tá positivo. Mantenha essas expectativas. Acredito que vai dar certo mesmo. Aprenda a lidar com tudo isso, porque eu sei que não é fácil a gente lidar com essas expectativas, principalmente para quem é ansioso, que eu sou, né? Mas de que a gente alimente isso dentro da gente, que vai dar certo, acreditar, né? Que nas nossas relações amorosas está tudo bem, criar expectativas, mas que ao mesmo tempo o outro não tem uma bolinha de cristal, né? Então a gente precisa externalizar certas coisas. O outro não vai deduzir, não vai imaginar aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está esperando, aquilo, as expectativas que a gente está criando. Então a gente precisa sim falar sobre isso. Precisa sim falar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja daquela relação. Deixar claro para o outro. Não precisa estar tendo que interpretar alguma coisa. Simplesmente chegar para a pessoa e dizer o que é que você quer, o que é que você espera, o que é que você acredita daquela relação. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Adorei falar sobre isso, né? Então agradeço imensamente a sua companhia. Se você ainda não curtiu o episódio de hoje, peço que curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você acredita que vai ajudar de alguma forma. Muito obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.